Atenção, turma do nono ano. Vamos continuar falando sobre produtos notáveis, só que agora segundo caso. Mas antes, relembrar, ainda há pouco eu estava falando sobre o primeiro caso, que é o caso chamado quadrado da soma de dois termos. Então, como é que faz para desenvolver? Quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente viu alguns exemplos que vocês já assistiram. Então, vamos para o segundo caso, chamado quadrado da diferença entre dois termos. Ora, quadrado é elevado a 2. Diferença é menos de dois termos. Então, esse modelo é o modelo quadrado da diferença entre dois termos. Mas, não fique aflito, porque quadrado significa ele multiplicado por ele mesmo. Certo? Então, vamos lá, com calma, multiplicando. Começando por A aqui. A multiplicado por A. A multiplicado por A, põe aqui. Depois, A multiplicado por menos B. Esse A é positivo, esse B é negativo. Então, mais vezes menos dá menos, A vezes B. Escreve aqui. Agora, vamos lá. Menos B vezes A. Menos vezes mais dá menos, B vezes A. Menos B vezes A. E, finalmente, menos B multiplicado por menos B. Menos B multiplicado por menos B. Menos vezes menos dá mais, B multiplicado por B. Menos B vezes menos B. Então, todos os números que estão nos primeiros parênteses, esses dois números tem que multiplicar pelos dois números daqui também. Então, esse A daqui vai multiplicar por esse, depois por esse. E esse B também vai multiplicar por esse A e por esse menos B. Por isso que você vai ter A multiplicado por A. Depois A multiplicado por menos B. Depois vai ter menos B multiplicado por A. Dá menos BA. Depois menos B multiplicado por menos B. Então, A vezes A ao quadrado. Menos A vezes B, mas B vezes A é a mesma coisa que AB. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz escrever AB como BA, a mesma coisa. 3 vezes 2 como 2 vezes 3. Então, menos AB, aqui também é AB, menos AB. Agora aqui a curiosidade, ó. Menos multiplicado por menos dá mais. Esse menos daqui, do B, multiplicado por esse menos do B, fica menos vezes menos mais, B ao quadrado. Então, A ao quadrado, veja, aqui eu estou devendo 1AB e estou devendo 1AB. Estou devendo 2AB, certo? Ou então, sinais iguais soma 1AB com 1AB dá 2AB e repete o sinal comum das parcelas, certo? Estou devendo um abacate. Estou devendo 2 abacates. Mais B ao quadrado. Eita, é a mesma fórmula anterior. Veja só. Mesma fórmula anterior. A única coisa que muda é que a gente vai ter quadrado da soma. Então, todos os termos serão positivos. E lembra, gente, nossos quadrozinho Renata, fundamental, aulinha de desenho. E aqui não. Aqui nós temos o quadrado, a diferença de dois termos é quadrado do primeiro menos o quadrado da soma é quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Note que tudo é positivo. Aqui não. Aqui nós temos quadrado do primeiro menos
2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se você já memorizou o primeiro caso, o segundo caso é igualzinho, só que muda o sinal aqui, o sinal de menos. E vamos ver como é que aplica isso? É tranquilo, gente, olha. Desenvolva de forma correta os produtos notáveis. Então, você percebe que aqui é quadrado da diferença de dois termos. Aí você faz quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mesma coisa do outro caso, só que aqui é menos. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ora, o primeiro termo é esse aqui, ó, 3. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, o segundo é x, ó. Bem, é costume o pessoal se atrapalhar logo no começo e perguntar, Barreto, mas não é menos x não? Olha, o cálculo todinho foi feito levando em consideração todos os sinais, e a resposta do cálculo final, a conclusão, repare que não aparece o menos b em canto nenhum, certo? A regra é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é a diferença de dois termos, os termos são a e b, então o sinal de menos já está na fórmula. Então, quadrado da diferença de dois termos, quem são os dois termos? x3 e x. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O outro caso nós já aprendemos alguma coisa sobre isso, né? Então vamos lá. 3 ao quadrado é 9, que eu quero um cálculo completo, menos 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes x, 6x, mais x ao quadrado, x ao quadrado. Bem, isso aqui chama-se desenvolvimento desse quadrado da diferença. Você poderia perguntar, mas não dá para reduzir mais não? Veja, isso aqui é um número real. Aqui é da família x, aqui é da família x ao quadrado. Eu não posso somar três coisas de famílias diferentes. Então isso aqui é um polinômio. Na verdade, um trinômio, são três termos. Ok? Bom, vamos lá. É só você agora aplicar. Tem vários exemplos para a gente ir firmando. Novamente, quadrado da diferença de dois termos. Aí você vai. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse segundo termo sempre é mais, e aqui é menos. Aí quem é o primeiro, Barreto? 5. 5 é o primeiro. Quadrado do primeiro, que é 5, menos 2 vezes o primeiro, que é o primeiro? 5. 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é o segundo? 2x. Não é menos 2x, é 2x. Que é quadrado a diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2x ao quadrado. Então é assim que nós desenvolvemos usando a fórmula. Você também poderia multiplicar um pelo outro, né? Também sai, como na demonstração. Mas vamos lá, na prática nós trabalhamos assim, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que aqui está desenvolvido parcialmente, você tem que desenvolver um pouco mais. Olha, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 quanto é mesmo? 25. Agora aqui, veja, aqui é uma multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20x. 20x... O último sinal sempre é mais 2x ao quadrado. Lembra que está entre parênteses. Aí 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado. Você não pode esquecer nunca isso. Nunca esquecer isso, que os dois números que estão aqui dentro, 2x, o 2 e o x, os dois estão ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. O x está ao quadrado. Tem que lembrar que está ao quadrado o x também. Então, gente, isso aqui é o desenvolvimento, é um trinômio, ó, o desenvolvimento do caso quadrado da diferença de dois termos. Aqui, o que é isso aqui? Novamente, quadrado da diferença de dois termos. Aí você, quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse desenvolvimento sempre é esse desenvolvimento. Nesse caso, o quadrado da diferença dos termos. Tá? Então, vamos lá. Tem que definir quem é o primeiro. O primeiro termo é esse. O segundo termo é o 5. Não é o menos 5. Porque, pela definição, é quadrado da diferença de dois termos. Os dois termos são 6x e 5. Ok? Então, quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 6x. Menos 2 vezes o produto do primeiro, 6x, multiplicado pelo segundo. Quem é o segundo? 5. Não menos 5, 5. O sinal do menos já está considerado aqui. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 5. Aí está apenas parcialmente desenvolvido. Aí você continua. Eu já expliquei que tanto 6 quanto x estão ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. O x também está ao quadrado. Se você não prestar atenção, vai errar. O x também está ao quadrado. Por isso que eu estou usando parênteses. Menos. Aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. 12x vezes 5. 60, né? Ou então eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 6, 60. 60x. 60x mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Portanto, 25. Então, aqui é o desenvolvimento do caso quadrado da diferença de dois números. Então, sempre vai ser assim. E agora, com fração? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com fração? Não sei fazer isso. É a mesma coisa. Aqui, ó. O primeiro termo é x sobre 2. E o segundo termo é o 3. Não menos 3, é o 3. Aí você já joga a fórmula. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só muda o sinal de menos na frente. Certo? Aí você aplica. Quem é o primeiro? X sobre 2. X sobre 2. Primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro, x sobre 2. E o segundo, 3. 2 vezes o primeiro, que é x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Produto do primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 3. Não o menos 3, é o 3. Quadrado da diferença de dois termos. X sobre 2 e 3. Só que isso aqui está feito, calculado parcialmente, tá? Então veja bem. Parênteses indica que tanto x como 2 estão ao quadrado. X ao quadrado sobre 4. Se você não presta atenção, vai errar. X ao quadrado sobre 4. Quem está elevado ao quadrado? O x está ao quadrado e o 2 também está ao quadrado. Preste atenção. Menos. Aqui, ó. Está multiplicando por 2 e dividindo por 2. Você pode cancelar. São operações inversas. Multiplicar por 2 e dividir por 2 são coisas contrárias. Então você pode cancelar. Aí sobraria o quê? X vezes 3. 3x. Menos 3x. Porque aqui cancelou 2 o 2. Fica menos 3x. Mais 3 ao quadrado, que é exatamente 9. Então, esse é o desenvolvimento. Não mudou nada. É a mesma coisa dos outros exemplos. Aqui, ó. Você reconhece. Quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo é 5x. O segundo termo é o 6. Não é o menos 6, é o 6. Quadrado da diferença de quem? 5x e 6. Como é que eu faço? Quadrado do primeiro, aqui é uma lenga-lenga para poder memorizar. Menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Quadrado do primeiro, que é 5x, olha lá. Primeiro. Menos 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? 5x. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, que é o segundo? 6.
mais o quadrado do segundo, que é 6. Quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora, isso é um desenvolvimento parcial, você tem que trabalhar. Veja, 5x está ao quadrado, não é só o x que está ao quadrado, é só o 5, os dois estão ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, tem que botar. E x também ao quadrado, senão se você botar x está errado. Está errado, não tem saída para a gente. É 5 ao quadrado, 25, x também está ao quadrado. Menos, aqui ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 6 dá 60x. 2 vezes 5x dá 10x, vezes 6, 60x. 60x mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Então, é o desenvolvimento do produto notável chamado quadrado, diferença de dois termos. E esse aqui, ó, veja. Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Você vai identificar quadrado da diferença de dois termos. Então, se é quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É a fórmula para esse caso, só aplicar. Ora, quem é o primeiro, Barreto? O primeiro é y sobre 2. Quem é o segundo? X sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Y sobre 2. Entre parênteses, olha, fica melhor. Menos 2 vezes o primeiro é y sobre 2. Vezes o segundo é x sobre 2. Mais o quadrado do segundo, x sobre 2. Repetindo. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Y sobre 2. Menos 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? Y sobre 2. Pelo segundo, que é x sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é x sobre 2. X sobre 2. Isso aqui é um desenvolvimento parcial. Precisamos terminar isso. Então, vamos lá. Y sobre 2 está ao quadrado. Então, y ao quadrado sobre 4. Preste atenção. Esse 2 também está ao quadrado. Então, y ao quadrado sobre 4. Porque y ao quadrado e 2 ao quadrado, que é 4. Menos, como eu já expliquei, aqui está multiplicando por 2, dividindo por 2. Você pode cancelar operações inversas. Ficaria menos y vezes x, xy sobre 2. Ó. Sobrou um 2 aqui embaixo. Sobrou o quê? Cortou esse e esse. Ficou xy sobre 2. Xy ou yx sobre 2. Mais, novamente, aquela situação. Ó. X ao quadrado sobre 4. Se não prestar atenção, vai errar direitinho. Então, se é ao quadrado, os dois, a fração inteira está ao quadrado. Y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui também, ó. X ao quadrado, tá certo. Mas e o 2? 2 também ao quadrado, que é 4. E aqui o que aconteceu? Cancelou o 2 com 2, porque você multiplicar por 2 e depois dividir por 2 não fez nada. Cancela, vai sobrar menos yx sobre 2, ó. Tá? Aí lá vem bronca. Meu Deus, já agora que eu não vou fazer mesmo. Vai sim, é tranquilo. Veja. Por quê? Isso aqui é o quadrado da soma. Desculpa, é o quadrado da diferença. Dois termos. Aí você bota quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Esquece esse aqui. Vamos ver isso aqui. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 6x. Menos 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? 6x. Pelo segundo, quem é o segundo? 5. Tá? 5. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 5. Ok? Aí vem essa parte aqui, ó, mais esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui. O que é isso aqui? Aí você, poxa, a mesma coisa. Quadrado da diferença, dois termos. Então, quadrado do primeiro menos
2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Estou colocando vermelho para diferenciar. Esse azul é esse aqui. E esse vermelho é desse aqui. O quadrado do primeiro, gente, é o 2. Menos 2 vezes o primeiro, que é o primeiro, 2. Estou falando desse aqui, não estou falando mais desse aqui não. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro é 2. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, que é o segundo, 3x. Não é menos 3x, é 3x. Mais o quadrado do segundo, que é 3x. Presta atenção. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui foi demonstrado ainda há pouco. Bem, vamos lá. Isso é parcial. Você tem que fazer um cálculo inteiro, completo. Bom, já expliquei aqui, ó, gente. 6x ao quadrado. Os dois estão ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Mas se esquecer que o x está ao quadrado, vai errar tudo. 6 ao quadrado, o x também está ao quadrado. Estou chamando a atenção direto para esse caso. Menos. Agora que tem a multiplicação. 2 vezes 6 dá 12. Aqui é 6. Tá? Ficou meio esquisito aqui, mas aqui é 6. Ó. 2 vezes 6, 12. 12x vezes 5 dá 60x. 60x. Tá? Olha. 2 vezes 6, 12. 12x vezes 5 dá 60x. Mais 5 ao quadrado, 25. Ok. Agora vai botar tudo azul mesmo. Mais. Aqui, ó, gente. Essa parte de cá é o desenvolvimento desse. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2. Olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12x. Mais, novamente, ó, 3x ao quadrado. 3 ao quadrado, x ao quadrado. 9x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9x ao quadrado. E não esqueça que aqui é a multiplicação. Quadrado do primeiro, 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12x. Aqui, ó. Tudo tem explicação. E aqui, quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. E não esqueça que x também está ao quadrado. Bem, agora você vai somar por famílias. Família x ao quadrado, só vou poder somar com a família x ao quadrado. Eu não posso somar laranja com banana, com manga. Eu vou somar laranja com laranja. Olha, x ao quadrado, x ao quadrado. 36 com mais 9 dá 45. Então, 45x ao quadrado. De onde foi que veio isso, Barreto? 45? Por quê? Porque eu estou somando por famílias. Família x ao quadrado tem que somar com família x ao quadrado. 36 mais 9, 45x ao quadrado. Agora, família x com a família x. Estou devendo 60x, estou devendo 12x. Estou devendo 60, estou devendo 12. Estou devendo 72. Menos 72x. Certo? E depois a família número. Família numérica é essa daqui, ó, numérica. Número soma com número. 25 com 4, 29. Então, essa expressão, determine o valor mais simples da expressão. Essa expressão aqui, que é a soma de dois quadrados da diferença, você aplica a nova forma, você vai ter que memorizar com o tempo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos... Por que menos? Porque aqui é quadrado é diferença, quadrado da diferença. Se fosse quadrado da soma, aqui seria mais. Tá? E aqui foi importante lembrar que eu não posso somar de qualquer jeito. Só posso somar a família x ao quadrado com a família x ao quadrado. Só posso somar a família x com a família x, a família número com a família número. Tá? Então isso é interessante. Bem, agora aqui, ainda dentro do assunto, mas revisando o assunto passado, eu tenho um terreno, como se fosse uma sala grande,
duas salas pequenas, ou duas salas médias e uma sala pequenininha. Essa sala grande é quadrada, porque ela é 5 por 5, olha. Essa sala aqui também é quadrada porque ela é x por x, olha só. Agora essa daqui não, essa daqui é 5 por x e essa daqui é 5 metros por x. Mas ele está querendo que você... Qual o polinômio que representa a área de cada figura? Vou fazer da forma simples. Ora, se aqui é 5 mais x, aqui é 5 mais x, é um quadrado. Então seria 5 mais x ao quadrado, essa área. Essa área seria o quê? Que se você multiplicar, né? Comprimento vezes largura. Então seria 5 mais x multiplicado por 5 mais x. Então é 5 mais x ao quadrado. Porque é ele multiplicado por ele mesmo. Ora, o que é isso aqui? Quadrado da soma. Então, quadrado do primeiro mais, cuidado, hein? 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Então, aqui vai dar o quadrado da soma. Quem é o primeiro? 5. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, que é x. Então, essa área daqui, a área, no caso eu posso fazer o seguinte, que a área é base vezes altura. Então, como na nossa sala de aula é 7 por 7, lembra? 7 vezes 7, 49, na sala de aula, ó, na CBV. Mas essa sala aqui é 5 mais x por 5 mais x. Então, é 5 mais x ao quadrado, porque esse número multiplicado por ele mesmo é ao quadrado. Aí você percebe que é quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é a nossa regrinha. Então, a área seria quadrado do primeiro, 25, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, daria 10x, mais x ao quadrado. E repare que aqui você não pode fazer nada. Isso aqui é um número, aqui é da família x, aqui é da família x ao quadrado. São 3 famílias diferentes, como se fosse laranja, manga e banana. Eu não posso somar isso. Então essa área, ela é representada, essa área total é representada por esse polinômio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Veja só. É uma sala quadrada, porque essa medida aqui é 3b mais 2a. Veja, 3b mais 2a. E aqui é 3b mais 2a. Então a área... Como é que você calcula a área? Comprimento vezes largura, que é comprimento 3b mais 2a vezes largura. Comprimento vezes largura. Aqui é a largura 3b mais 2a. Ora, 3b mais 2a multiplicado por 3b mais 2a é 3b mais 2a ao quadrado. Isso é quadrado da soma, certo? Olha, essa área todinha é calculada, você multiplica o comprimento pela largura. Qual é o comprimento? 3b mais 2a. Qual é a largura? 3b mais 2a. Quando você multiplica duas coisas iguais, dá ao quadrado. Mas aí quando você percebe quadrado da soma de dois termos, quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Então, quem é o primeiro? 3b. 2 vezes o primeiro, que é 3b, vezes o segundo, que é 2a, mais o quadrado do segundo, que é 2a. Vamos lá. Esses parênteses são muito importantes, parênteses. Olha, aqui ficaria 3b ao quadrado, seria 9b ao quadrado. Presta atenção. 9, se você não prestar atenção, vai errar isso. Porque quem está ao quadrado é o 3, que dá 9, e o b também está ao quadrado. E aqui, vamos lá. É o produto do primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 dá 6,
6 vezes 2 dá 12. 2 vezes 3 dá 6, que é 3B, gente, olha. 2 vezes 3 dá 6, 6 12, AB, ou BA. 12, AB, mais 2A ao quadrado. Quem está ao quadrado? É o 2 ou é o A? Os dois, né? 2 ao quadrado, 4. E o A também ao quadrado, A ao quadrado, 4A ao quadrado. Então aqui é a família B ao quadrado, aqui é a família AB, aqui é a família A ao quadrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse aqui é um polinômio, você não vai poder somar nem nada. Gente, olha. Aqui eu fiz vários exemplos. Os dois casos que eu dei hoje. O primeiro caso, que é quadrado da soma, é igualzinho ao segundo caso, só que aqui muda o sinal de menos, certo? Dei vários exemplos, veja e reveja os exemplos. Veja e reveja os exemplos. E você tem que tentar fazer as questões aqui indicadas, cada atividade, ó, 59 a 64. E o texto, se você quiser ler um pouquinho, é 93 a 100 no livro texto. Mas a prioridade é fazer essas questões aqui, ó, 59 a 64 das atividades. Ok? Essa aula aqui abrangeu só dois casos. Na próxima eu vou falar, se Deus quiser, no terceiro caso, que é produto da soma pela diferença dos termos. Aí não vai dar tempo, vamos ficar somente no segundo caso. E aí vocês procurem ler, isso aqui é muito importante. Ver a aula, fazer os exercícios, avisa os colegas que não estão acessando. Estou vendo que nem todo mundo está acessando, então como é que vai ser isso? Tem que estudar, tem que continuar marchando, que a vida continua, certo? Se Cristo voltar, ótimo, mas se não, a gente vai continuar marchando aqui. Então, um forte abraço para todos, tchau, tchau, tchau.